Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. É esta, irmãos e irmãs, a profecia que ouvimos hoje por meio do profeta Miqueias. Deus anunciando onde o Messias haveria de nascer, onde o Messias surgiria no mundo. E aqui, irmãos e irmãs, inclusive esta passagem da Sagrada Escritura é lembrada pelos sacerdotes quando Herodes vai consultá-los acerca de onde o Messias nasceria. Eles sabiam desta profecia, eles tinham conhecimento desta profecia, e por isso eles vão responder a Herodes: em Belém de Éfrata deverá ele nascer, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que governará o meu povo. É lembrado, portanto, no nascimento do Salvador, esta profecia que se cumpre. Quem está aí atrás, olha a conversa, olha os compadres aí na porta da igreja. Quem estiver aí perto, fale com eles, porque eles estão tão conversando que não estão nem ligando. Bata aí nele, toque aí nele. Tudo é amarelo, toca aí neles dois. Os dois que estão conversando aí, é vocês dois de branco, na porta da igreja. Preste atenção agora, conversar depois. E quem vai chegando para os batizados, vai se sentando e não vai conversando. Porque às vezes, além de chegar atrasado, ainda atrapalha conversando. Chega, senta e fica no seu lugar. E tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados. Irmãos e irmãs, aqui o Senhor lembra a pequenez de Belém, aquele povoado pequeno, escondido, insignificante. É deste povoado que irá nascer o Salvador, o Messias, aquele que iria trazer a salvação e que de fato trouxe a salvação para toda a humanidade. Irmãos e irmãs, são os critérios de Deus que escolhe os pequeninos, que escolheu Israel para ser o seu povo, para que através deste povo o seu poder fosse manifestado. Certa vez o próprio Deus explicou para os israelitas o motivo de sua escolha para com eles. Não foi pelo grandioso exército, não foi pela grande nação que era Israel, foi unicamente por causa do seu amor. O amor de Deus escolheu Israel, um pequeno povo, sem um exército numeroso, sem um exército grandioso, para que através deste povo pudesse mostrar a toda a humanidade o seu grande poder, o seu amor e até mesmo os seus critérios de escolha. Deus escolhe os pequenos para fazê-los grandes, para fazê-los importantes, para fazê-los significantes. E aqui, irmãos e irmãs, acontece também o mesmo com Belém. Este povoado, como nos diz aqui a profecia, pequenina entre os 1000 povoados de Judá. Havia vários povoados, vários locais onde as pessoas ali tinham se reunido para viver e para morar, mas eram povoados insignificantes, não tinham importância política, não tinham importância cultural, não tinham importância comercial,
não tinha importância geográfica, mas Deus escolhe aquele povoado pequenino entre os 1000 povoados de Judá, para dele e nele fazer nascer o seu filho. Nasce ali, naquele povoado pequeno, para fazer o nome daquele povoado grandioso. Grandioso na história da salvação, grandioso aos olhos daqueles que contemplam o poder de Deus e as escolhas de Deus. Ali, irmãos e irmãs, em Belém nascerá o Salvador, mistério que estaremos celebrando dentro em breve. Mas não apenas, irmãos e irmãs, ele nascerá em Belém, pequenino povoado entre os 1000 povoados da Judeia. Ele nem em Belém propriamente, na cidade, ele irá nascer. Ele irá nascer entre os animais. Será colocado em um presépio que chamamos de manjedoura, o local onde os animais comiam o alimento, onde era colocado o alimento para os animais, porque nas casas não havia espaço para eles. Nas hospedarias não havia espaço para acolher mais ninguém. E assim, não apenas em Belém, pequena cidade, pequeno povoado da Judeia, nasceria o Salvador. Ele nasceria em uma manjedoura, em um presépio seria colocado, nascendo dentro daquela caverna, daquela gruta onde os animais passavam a noite, pois não havia lugar para eles. Vejam, irmãos e irmãs, como Deus, com seu infinito poder, com sua infinita majestade, ele se rebaixa, ele se torna humilde, ele se torna pequeno, desde o seu nascimento. Não escolheu ele uma grande cidade para nascer, não escolheu ele uma grande família para nascer. José e Maria não eram também uma família importante naquela região, nem naquele povoado. Era mais um casal entre tantos outros casais da Judeia. Era mais um casal que se preparava para celebrar o seu casamento. E depois que José acolhe Maria, vivem ali como uma família simples e humilde, procurando a cada dia fazer a vontade de Deus no seu dia a dia, na sua caminhada. Aquele casal simples, aquela jovem simples, aquele José simples, carpinteiro, foi escolhido por Deus para a grande missão de ser os pais de Jesus. Aquele lugar simples, Belém de Éfrata, foi o lugar escolhido por Deus para que o seu filho nascesse, para dizer, irmãos e irmãs, que na pequenez se revela a grandiosidade de Deus, que Deus se revela na humildade do dia a dia. Nas coisas pequenas encontramos o poder de Deus que se manifesta e que se revela. Quão diferente, irmãos e irmãs, é Deus de cada um de nós. É Deus de cada um de nós em nossas atitudes, quando muitas vezes, por pouca coisa que temos, já queremos aparecer grande aos olhos dos outros, já queremos ser elogiados aos olhos dos outros, já queremos ser vistos aos olhos dos outros. Deus nos dá uma lição, a lição de humildade. Escolhe uma simples jovem para ser a mãe do seu filho, escolhe um simples carpinteiro para dar a ele a missão de assumir a paternidade de seu filho. Escolhe uma simples família para nela nascer. Escolhe uma pequena cidade para nela vir ao mundo. E nesta pequena cidade nasceu entre os animais em uma gruta, porque nas casas e hospedarias não havia espaço para eles. Irmãos e irmãs, é o Deus que adoramos, é o Deus a quem servimos, é o Deus a quem cultuamos. Tão grandioso em seu poder, mas tão pequenino naquilo que ele escolhe. Escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o povo através do qual ele manifestaria o seu poder. Meus irmãos e minhas irmãs,
quanto mais pequenos nos sentirmos, quanto mais pequenos formos, mais Deus manifestará o seu poder em nossa vida. Mais Deus manifestará a sua bondade para com cada um de nós, porque a própria Sagrada Escritura vai nos dizer que Deus reconhece de longe o arrogante e o orgulhoso, e do arrogante e do orgulhoso ele se afasta. Se afasta porque justamente aquele arrogante e orgulhoso não o quer na sua vida, não o deseja em sua caminhada. Por isso Deus se afasta, respeitando inclusive a liberdade do arrogante e do orgulhoso. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor que nos ensine a lição da humildade, que nos ensine a lição da pequenez, para que na pequenez e na humildade o poder de Deus se revele, o poder de Deus se manifeste, o poder de Deus possa agir em favor de cada um de nós, como agiu em favor de Maria, em favor de José, em favor de Belém, pequenina entre os povoados de Judá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta profecia dita por Miqueias, que revela os critérios de Deus, a pequenez e a humildade. E tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe os humildes.